15 de janeiro de 2025, iniciando mais um Fala Psico. Lembrando que nós estamos no mês de janeiro, que é o mês, janeiro branco, que é destinado à conscientização sobre saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. Hoje nós temos como tema o impacto das redes sociais na saúde mental e temos como convidada a Eliana Sato, que ela é psicóloga, clínica e empresária. Eliana, seja muito bem-vinda. Oi, gente, boa noite aos ouvintes, tudo bem? Eu sou Eliana Sato, eu sou psicóloga clínica, eu atendo lá no Centro Médico Santa Ana e já fazem um pouquinho de tempo, 20 e poucos anos, estou na área, E assim, hoje nós vamos falar sobre a questão da saúde mental e o impacto nas redes sociais. Eliana, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite para participar aqui do programa. E para iniciar, eu vou iniciar trazendo algumas perguntas para a gente ir, de certa forma, desmistificando muitas coisas que são relacionadas ao aspecto da saúde mental e também trazendo conscientização sobre a importância do uso das redes sociais, da assertividade nesse uso. Então, a primeira pergunta é: quais são os principais efeitos das redes sociais na saúde mental dos jovens? Então, isso em excesso, nós estamos falando, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala também a questão do que seria saúde mental? É um equilíbrio, Não, assim, quando ficamos tristes, muito triste, a gente não está equilibrado. E quando estamos muito alegre, exacerbado, também não estamos equilibrados. A saúde mental é a questão do equilíbrio, Não tão para lá nem para cá. E se a pessoa não está em equilíbrio, ela busca muito essa rede, os jovens estão em desequilíbrio, buscando muito, pode afetar, em muitos casos, a questão do suicídio, ansiedade que está demais, na população. Uhum. E isso, a ansiedade pode trazer uma depressão, a exposição, a redes sociais. Sim. A gente observa hoje que as pessoas que mais consomem conteúdo são os jovens, E isso acaba, de certa forma, tendo impactos até pelo efeito da comparação, porque a pessoa ela fica comparando a vida que ela tem com a vida que ela enxerga na internet, às vezes sem trazer muita consciência de que aquilo que ela está enxergando é o que as pessoas querem que ela veja, mas não é necessariamente a realidade. E nesse comparativo elas podem acabar sofrendo esses efeitos que você citou, depressão, ansiedade. E daí a importância da gente ter autoconhecimento e da gente também ter uma boa orientação, Ah, isso mesmo. Porque isso mexe com a questão da autoestima, porque tudo que você vê é belo, e não é isso, a realidade não é essa. Nós estamos vendo uma realidade assim, diferente, paralela, que não significa isso tudo na sua vida. É normal, vamos dizer. Mexe com a autoestima porque a gente fica comparando, os jovens ficam comparando. Ah, eu não sou tão belo, não sou tão bela assim. E daí vem a questão do complexo e isso pode causar ansiedade e depressão mais para frente. Tem também os comparativos relacionados a gente vê muito coaching de sucesso, na internet. Então a pessoa fala: olha, você consegue ganhar muito dinheiro trabalhando poucas horas por dia. Veja o que eu consegui, Aí o cara mostra que ele tá num cruzeiro, que ele tá no iate, que tem um DJ lá só para tocar para ele. E a vida real, às vezes, não segue essa regra, Porque a gente precisa trabalhar. A maioria das pessoas, elas precisam sustentar uma família, elas têm que pagar dívidas, têm que pagar aluguel, têm que pagar um consórcio, têm que pagar, um financiamento. E é muito longe, muito distante da realidade. Só que é vendido também isso, de que elas têm condições de ter aquela vida. E a pessoa fica no sentimento também de incompetência, Do tipo, por que eu não consigo? Como é que tá funcionando isso? E o que eu tô fazendo de errado que eu não tô conseguindo ter essa vida de ganhar muito dinheiro sem fazer muito esforço, Isso é verdade, porque mostram o que eles querem mostrar, Sim. E na realidade não é assim, A gente vai a gente não trabalhar para ver na vida real, você não consegue, É só através do trabalho mesmo. E mostra algo assim, como que fala? O que eles querem mostrar, algo artificial, não é isso, na realidade, Sim. É muito bonito e belo, mas não condiz com a realidade. Verdade.
Gente, quero dar uma boa noite para o pessoal que nos acompanha através do Instagram e também do YouTube. E mais uma vez reforçando, as pessoas que estiverem com alguma dúvida relacionada a esse tema, elas podem entrar em contato pelo WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 679-9890-1057. E como é que você percebe, Eliana, que o uso excessivo das redes sociais pode contribuir para a ansiedade e depressão? O uso excessivo é quando a pessoa, você percebe quando a pessoa ela vai ficando diferente, né? Você percebe assim que a pessoa ela vai se recolhendo mais, ela vai ou se trancando no quarto, ela vai ficando mais quieta. Daí isso já vai prejudicando a pessoa, porque daí você percebe que está um uso excessivo, né, essa exposição às redes sociais, né? Sim. Tem pessoas que elas deixam de praticar uma atividade de lazer, de fazer um exercício físico, de buscar aprender algo novo em função da rede social, né? Você teria algum conselho para você dar para essas pessoas, para elas se atentarem, né? Até que ponto isso está excessivo ou está saudável? Então, às vezes a pessoa, aquilo ela atrai, ela fica tipo hipnotizada, né? Ela não vê o tempo passar. Uhum. Igual eu estava conversando com algumas pessoas, ela pode delimitar um tempo, né? Para ela ficar, para ela mesma, né? Colocar um limite, para ela poder não ficar presa nisso, né? Porque vai atrapalhando o lado social da pessoa, porque ela vai ficar só presa nessa questão. Dela vai atrapalhando o lado assim de conversar com os amigos, com os familiares mesmo dentro de casa ali, né? Uhum. Daí isso delimitando um tempo mesmo. Sim. Colocando Então, limite, vamos dizer. O limite de tempo é a melhor estratégia. Sim. A gente percebe que tem pessoas que têm uso, a família às vezes até sinaliza, né? Tá ficando demais no telefone, a gente vê que é muito comum, às vezes acontece lá no consultório de chegar algum adolescente com a mãe, ou até algum casal que acaba, né, dizendo, olha, fica muito tempo, não sai do telefone, e a pessoa ela tem dificuldade de reconhecer isso. A gente pode considerar que hoje esses excessos eles possam ser um vício? Está se tornando já um vício. A partir do momento que atrapalha a sua vida, ela causa prejuízo para a tua vida, nos sentidos que eu falo, de trabalho, de relação com os amigos, mesmo com os familiares, com o marido, né, com a sua esposa ali, que está ali, com teus filhos. Isso daí pode se tornar um vício mesmo. É um vício. Uhum. Porque já está causando prejuízo. Sim. Muito bem. E as redes sociais, elas também podem influenciar a parte da autoestima das pessoas? E de que forma você percebe que isso interfere na autoestima? Porque assim, vamos dizer, lá na rede social, às vezes a pessoa também coloca muito filtro, tem essa questão também, Uhum. Vamos não mentir aqui também. E mostra o que é belo, que nós já conversamos. Daí, a pessoa na real, ela vai ver, ela vai se olhar, ela vai falar, eu não me encaixo nesse padrão de estética. Isso vai causando uma insatisfação nela mesma. Ela vai se comparar. A partir do momento que você se compara com o outro, né? Você não se olha, você não se gosta. Daí vai a questão da autoestima, né? Vai não afetar. aceitar quem você é, né? Eu estava vendo uma reportagem da Sandy, né? Que faz dupla com o Júnior, Sandy Júnior. E ela estava dizendo que ela admira muito as pessoas que andam sem maquiagem, porque ela não consegue lidar com ela sem maquiagem. Então, ela se sente a pior pessoa do mundo sem maquiagem. E existem muitas pessoas que não conseguem tirar foto sem filtro também, né? Isso é uma forma de escravidão da pessoa não aceitar aquilo que ela é. E autoestima é a gente amar quem a gente é. Ninguém é perfeito, né? Se você for pegar essas pessoas que são famosas, elas têm, né,
defeitos também. Você vai ver a pessoa tem uma pinta, tem uma sarna, ela tem marca de espinha. A pessoa natural, de verdade, ela tem, né, pontos que precisam ser desenvolvidos e melhorados, mas isso não faz elas inferiores ou menos bonitas por isso. Só que a gente chegou no nível de buscar a perfeição mesmo, né? O filtro é uma forma de buscar a perfeição, excesso de maquiagem é uma forma de buscar uma perfeição que não pertence a esse mundo. Esse mundo é um mundo de pessoas falhas e a gente é falha, inclusive, nesse processo, porque a gente nasce, a gente tem o auge, né, da beleza, que é quando a gente é jovem, mas a gente envelhece, não tem por onde fugir, né? É verdade. A realidade, né, é mostrar, né, esses... Não é nem defeitinho, é tão bonitinho umas pintinhas, né? Por que não? Sim. Né? São zonas de incômodo, né? Que às vezes para o outro aquilo ali nem é um desconforto, mas para a pessoa aquilo ali é o fim, né, do mundo, porque está muito longe do ideal de perfeição que ela tem para si mesma. É verdade. E a pessoa, às vezes, ela precisa se olhar, né? Para dentro dela, né? Que às vezes a gente buscamos só o lado externo, esquecemos do nosso lado interior, que precisamos nos melhorar como pessoa. Daí isso fica assim... como se fugimos da nossa alma, da nossa essência. É muito difícil isso, né? Uhum. Daí temos que resgatar isso aí, né? Ser naturais, por que não? Você viu que agora eles vão tirar o filtro, né, do Instagram. Existe uma história de que o filtro vai ser retirado. Eu acredito que é uma excelente forma das pessoas começarem a se trabalhar nesse processo de autoaceitação, né? Eu vejo como algo muito positivo, porque uma pessoa que ela não consegue se enxergar sem o filtro, isso já é um nível patológico, né? Pode se tornar patológico. A partir do momento que tudo que seja exagerado, seja fora do equilíbrio, se torna patológico mesmo. Daí a pessoa vai ter que se tratar, né? Sim. Gente, vamos para um breve intervalo e já a gente retorna com esse tema, o impacto das redes sociais na saúde mental. Voltamos para o Fala Psico. Boa noite, Aninha, nossa ouvinte, nossa espectadora de todas as quartas-feiras. Ela está desejando uma ótima noite para você, Eliana. Obrigada, para você também. Um super beijo para você, Aninha. Continua acompanhando que o tema hoje está bem interessante. Voltando aqui a falar sobre o impacto das redes sociais, Eliana, tem mais uma pergunta aqui. Qual que é o impacto do cyberbullying na saúde mental das vítimas? Então, isso é uma expansão do bullying, né? Que seria virtual, né? Cyberbullying. Bullying. Quase ninguém sabe, é um palavrão meio estranho. Uhum. Só que nada menos que um bullying virtual, né? Quando você expõe uma pessoa, que seja na rede social, ou mesmo em grupos de várias pessoas, daí você coloca... degradando aquela pessoa, coloca uma foto, ou mesmo humilhando, né, falando coisas ruins daquela pessoa, isso já se torna um bullying, uma exposição, uma humilhação, né, para aquela pessoa, né. Isso pode causar, eu já vi de pessoas que até se suicidaram por causa disso, porque tiraram sarro, comparando a pessoa que estava vestindo um vestido, mas ela era meio gordinha, ela estava com um vestido meio... assim, cheio de babado, daí comparando ela com um botijão de gás. Isso daí é um horror, né? Porque não sabe tanto que a pessoa é sensível e a pessoa já tem aquele complexo, daí mexeu no complexo dela, não é uma coisa tão superficial, aquela pessoa já tem, né? Algum problema, daí
já foi evidenciado ali humilhando ela. Daí já causou, né, esse problemão na vida da pessoa, imagine, né? A gente às vezes percebe que existem pessoas que elas entram nas redes sociais só para depreciarem as outras, né? Então entram naquele ritmo de chamar, né, de burro, de incompetente, de incapaz, né? A gente vê muita prática de homofobia, enfim, né? De tudo que se possa imaginar. E isso agrava muito a questão da saúde mental das pessoas, porque você fica no nível de exposição, de ridicularização, de inferioridade, né, de vergonha. Eu falo que o que mais afeta, uma das coisas que mais afetam é a vergonha da pessoa se ver naquela condição, onde às vezes ela não consegue nem se defender, porque tem pessoas que embarcam na onda da agressão, que isso é uma forma de agressão, de violência, né, uma violência psicológica. Ah, sim. Assim, as pessoas não se colocam no lugar do outro. Porque a partir do momento que você coloca no lugar do outro, se eu falar essa palavra, humilhando, assim, colocar palavras fortes no texto ali, né, na rede social, daí se você colocasse no lugar do outro, pensasse assim, se fosse eu ali, seria legal? Então, daí a gente tem que ter essa sensibilidade de colocar no lugar do outro, né? E às vezes até é uma situação que se a pessoa fizesse com a gente se coloca no lugar e fala, isso não me afetaria se acontecesse comigo. Só que não é sobre a gente também, é sobre o outro. Pode não afetar a gente, mas se afeta o outro, a gente também precisa respeitar, né? É verdade, mas no fundo, às vezes, ninguém gosta de ser humilhado, né? Sim. E se expondo dessa forma é muito difícil, né? É complicado. Tem pessoas que têm uma resiliência maior para lidar com determinadas situações, né? Então a pessoa tem uma bagagem, né? Tem uma resistência maior em um nível emocional, mas tem pessoas que são mais sensíveis. Então o que para um é uma situação que você consegue dar a volta por cima e ainda que te machuque, né? Que você se sinta agredido, mas não te afeta ao ponto de te deprimir e de você pensar num suicídio, para uma pessoa que é mais sensível, ela pode pensar no suicídio a partir de uma situação que ela se sinta ridicularizada, né? Isso é verdade. É o caso que eu te falei anterior, né? Do Sim. exemplo, sim. Porque a pessoa já tem aquela questão, né? Já dos complexos, dessas questões. Daí isso expondo dessa forma e os outros tirando, ela fica só imaginando como que os outros estão tirando sarro dela, rindo, né? Por trás. Daí isso cria já uma fantasia, né? Já vai distorcendo, né, a imagem dela, que ela já tem, né, a questão da autoestima baixa. Daí vai juntando tudo, né, somatiza, né. Pode ocorrer mesmo essa questão. Uma situação que exponha, ridicularize, eu falo que o ser humano ele tem um lado perverso, né? Então você vê uma situação que ridiculariza o outro, mas é engraçada, a pessoa printa e ela vai e joga lá na página dela. E isso cria uma proporção, né, violenta. Tem situações que a pessoa virou meme no Brasil, virou meme no mundo, né? Por conta de algo que violenta, que denigre, né, a imagem. E isso é muito sério. As pessoas precisam saber que isso também é crime, né? É verdade. Isso é crime. Isso pode dar até cadeia se for, né, achada a pessoa, né, que fez isso. E assim, se já existiu isso aí, tudo bem, você olha, é só você não compartilhar, né? Sim. Só você ter essa sensibilidade e falar não, né? Se colocar no lugar dela e falar não, eu não vou, né, compartilhar, eu não vou, né, nem dar o meu like ali, deixar para trás isso aí. Sim. Tem coisas que são engraçadas que a pessoa faz propositalmente. Aí aquilo que é uma exposição da própria pessoa e ela faz com a intenção, às vezes, de viralizar, que eu acredito que até nessa questão da viralização as pessoas perderam um pouco o limite, que elas vão além daquilo que é o aceitável, mas ainda é uma decisão da pessoa em se expor, né? Mas uma decisão que não é da pessoa, ela é pega de surpresa, é uma foto, é algo que é da intimidade da pessoa e uma outra pessoa, ela usa aquilo para ridicularizar, para intimidar, para, né, agredir mesmo emocionalmente, psicologicamente, violentar, aí é crime. Daí se torna um crime, porque você, né, forçou, né, tudo isso e a pessoa, como ela ficou, né, ela pode ir até dar parte, né, na polícia e às vezes ela vai ter que fazer um tratamento depois disso, porque como que ela vai ficar bem depois? Isso pode gerar uma ansiedade, dali pode ter uma depressão, né? Sim. Daí é o cuidado nosso, né, de estar, né, será que nós estamos fazendo isso também, né? Temos que nos avaliar também, né?
Porque às vezes não é nem por maldade. A gente não percebe ali o toque de perversidade, mas a gente acha engraçado e a gente compartilha, a gente expõe, né? Nossa, que engraçado. Mas isso é engraçado, mas para a pessoa é engraçado? A pessoa, ela tá de acordo com isso? Foi algo que ela, né, permitiu que fosse compartilhado? Então, tudo isso entra. E você acaba praticando o crime junto, né? Reforçando. É verdade. Nós temos que nos corrigir, né? Olhar, né? E corrigir, né? Se acontecer, né? De novo. É bom a gente saber, né, o que é certo ou errado, né, ter uma noção, né, e para tentar, né, no outro dia não cometer o mesmo erro. Sim. E com a sua experiência, você percebe como é que as redes sociais afetam a qualidade do sono das pessoas? Isso pode acarretar, sim, porque a pessoa ela perde a noção, né, do tempo, igual eu falei, vamos estabelecer um limite, né, para ficar, né, estabelecer um tempo e estabelecer o limite e os horários. Se você fica muito no celular, no horário inapropriado, tipo muito na questão vaza madrugada, vai acelerando o teu cérebro. Já tem estudo sobre isso, até em crianças que ficam muito, né? Daí tem um programa, né, que fica acho que 1 hora por dia, né? Os pais delimitam, por quê? Diz que até a questão neurológica afeta. Né? E fica, como você fica, teu cérebro acelerado, ele fica agitado. Isso vai causando ansiedade, você demora para dormir mesmo. Daí no outro dia a pessoa, igual os adolescentes, fica arrebentado, não quer fazer nada, fica com preguiça de estudar, fica tipo uma múmia. Afeta até a qualidade, né, da aprendizagem, porque você fica ali em função, né, das redes sociais, isso não deixa o cérebro descansar. É verdade. Tem pessoas que acordam com o celular na mão e dormem com o telefone na mão também, né? A luz do cérebro, né, a luz do celular é uma luz azul que ela acaba estimulando, né, além da produção da dopamina, mas também deixando a gente, né, a pessoa mais em alerta. E a pessoa fala, eu não consigo dormir. Ela não consegue dormir porque ela está o tempo inteiro sendo estimulada ali por aquela luz. Para a gente produzir, né, a melatonina natural, a gente tem que estar no escuro. E você não fica no escuro com o telefone na mão, né? Não dá. É verdade. E diz que tem os hormônios que agem com a gente dormindo muito tempo. Se você dormir poucas horas, daí no outro dia você vai ficar irritada, não vai ficar no seu normal, né? E muito tempo acontecendo isso aí, repetitivamente, daí pode prejudicar até a saúde. Não só física, né? Em todos os sentidos, mental e física também. Sim. Então, vai um alerta aqui para as pessoas que estão nos escutando, nos acompanhando, né? Pelo Instagram, YouTube e pela rádio, né? Dá um tempo antes de dormir, solta o telefone e relaxa, respira, né? Faça uma autorreflexão do que você viveu durante o dia, deixa o telefone um pouco de lado, né? Para que você tenha uma boa qualidade de sono. E também se atente para o tipo de conteúdo que você assiste antes de dormir, porque isso também afeta a qualidade do sono, né? Você assiste um conteúdo ali, às vezes, que é muito estimulante, né? Uma luta, algo nesse sentido, porque tem de tudo no telefone, né? E aí, como é que você vai ficar com o cérebro, né, mais calmo para você dormir se você está naquele nível de agitação? Porque o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que não é. Né? Tudo que você assiste, a gente vai internalizando, a gente vai registrando e fica, de certa forma, né, armazenado no nosso inconsciente, que não sabe se é real ou se não é. Você acabou de ver uma luta, uma guerra, tem gente que assiste muito streaming no telefone, né? E aí acabou de ver uma cena de morte, um arrancando o coração do outro. Como é que essa pessoa vai dormir nessa adrenalina? Né? E que qualidade de sono ela vai ter com esse nível de adrenalina? Que tipo de pensamento ela vai estimular? Né? É muito provável que ela tenha pesadelo, que ela fique assustada, que ela acorde com palpitação. Por quê? Porque ela não está tendo uma higiene de sono que já começa antes de dormir, que é cuidar com aquilo que está assistindo. E depois no outro dia fica reclamando, mas não sabe, né, os erros que cometeram, né? E assim, o nosso corpo existe condicionamento, né? A gente sabe disso, isso já estudou, né? Psicólogos. E tudo que é condicionado, né? Você fala assim, os jovens que dormem lá para as 2, 3 horas da manhã ficam, né, no celular ou aqueles joguinhos. Sim. Daí fica condicionado, daí no outro dia acorda que hora? Meio-dia, sei lá que horas. Daí todos os dias eles vão fazendo isso, parece que o cérebro já vai condicionando assim pro lado negativo e tem que tentar tirar isso aí, né? Reverter, né? Não é fácil, não é, mas só que a gente precisa, né? Pela nossa saúde, né? Sim.
Então, ter horários para dormir é fundamental. Tem muitas pessoas que chegam às vezes no consultório e falam, olha, Daniela, eu tô com muita dificuldade, eu não consigo me concentrar, né? Eu tô bastante dispersa. Será que eu tenho TDAH? Porque eu tô nessa dispersão, né? Não consigo prestar atenção, sinto um cansaço extremo. A primeira coisa que eu pergunto, né? Como é que tá teu sono? Que hora você tá indo dormir? Ah, eu durmo 1, 2 da manhã, não preciso dormir muito não. Existem pessoas que, né, não têm a necessidade de dormir muito, mas o recomendável é de 6 a 8 horas, né? Sim. O normal são 8 horas. A pessoa dormir menos que isso, é claro que ela vai ter um prejuízo. E a gente tem prejuízo no desempenho mesmo, né? A partir dessas ausências. E as pessoas não se tocam que elas precisam cuidar disso, de que tem que ter horário para dormir, né? É verdade. E causa muito tempo no celular, causa tipo hipnotismo. A pessoa, ela perde o tempo, né? A questão noção do tempo de horas. De hora que ela vai ver, meu Deus, já deu todo esse tempo, né? E no outro dia, às vezes, a pessoa precisa trabalhar, precisa estudar. É a vida real, né? E isso também impacta na produtividade do trabalho, porque tem gente que tá tão viciado que quer ficar acompanhando pelo telefone, né, o que está acontecendo. Então, fica ali olhando, dá uma olhadinha lá, tira um tempinho para dar uma bisbilhotada na rede social, acha que tirou 5 minutos, tirou 50, né? E volta, e aquele relatório que tem prazo para entregar ficou para trás, e a pessoa começa a arcar com uma série de prejuízos por conta, né, dessa dependência, e compromete também, né, o desempenho, né, até a sobrevivência da pessoa, porque a gente precisa trabalhar, né, para sobreviver. Se você não para num trabalho, vai ter prejuízo. É verdade, você falou uma palavra certa, você falou sobre a questão do medo, né, de ficar, né, sem celular, né? Existe um transtorno chamado monofobia, é o medo de ficar, né, sem o celular, e o que ele pode proporcionar, tipo assim, eu vou ficar por fora dos acontecimentos, das coisas que acontecem, né, das redes sociais, ou mesmo, né, da vida do outro. Esse medo, existe esse transtorno, né, que é novo, que eles estão falando agora, né? Daí, se a pessoa já está assim, é porque tem que ser tratada também, né? Sim, porque a pessoa tem sempre a sensação de que se ela não tiver com o telefone, ela está perdendo alguma coisa, né? Você vê que tem pessoas que entram em pânico quando a rede cai. Fica sem telefone, fica sem, né, internet, a pessoa entra num desespero porque ela está perdendo alguma coisa se ela não está ali conectada, né? É verdade. E eu falo que a gente tem que se exercitar, é um exercício mesmo, porque de fato gera um nível de dependência e muitas pessoas já desenvolveram o vício de ficar no telefone, né? Então, ter momentos mesmo, ter horário. Então, que horário que eu vou olhar a rede social? Eu sempre falo, ó, você começa o seu trabalho, o horário que você for tomar um café, você dá uma olhadinha lá e devolve. Acabou. Depois é no seu intervalo de almoço. Depois você dá uma olhadinha à tarde, 5 minutinhos, e depois à noite, a hora que você chegar em casa, e pronto. Porque não tem por que você ficar em função do telefone, né? É verdade. E também perde o convívio, né, com os seus familiares, né? A conversa que você vai ter que ter, né? Assim, na hora principalmente esquecer de tudo na hora das refeições, porque é o momento ali sagrado que você tem com a tua família, de colocar as coisas do dia a dia, uma conversa fraterna, né, do dia a dia, o que está acontecendo. Às vezes você perde essa intimidade até com seus filhos, com o teu marido, né? Essa questão do relacionamento mesmo, né, dessa conversa, porque você fica aprisionado. É um aprisionamento, né? Sim. Foi feita uma campanha de conscientização com relação ao uso do aparelho telefônico, né, por conta das redes sociais. E é uma campanha americana. E mostra uma caneta escrevendo sozinha, desenhando, e o pai no telefone. Aí mostra um guarda-chuva sozinho e um homem no telefone. Então, assim, todo momento existe algo ali que não está sendo visto, porque a pessoa ela está conectada com outra realidade. Aí ele traz assim, desconecte, para que você largue o telefone e você se conecte com o que é real de fato, porque isso aqui não é real. Né? A rede social, ela é uma ilusão, ela vende para você uma série de ilusões, mas o que é real mesmo é o que está acontecendo aqui agora. O que é mais importante para você? Se quebrar teu telefone, vai ter o mesmo impacto de você perder tua família, perder teu filho, perder teu pai? Qual é o impacto? Então, assim, o que eu estou priorizando? As relações são extremamente importantes e com certeza o impacto de perder alguém é muito superior
o de não estar conectado na rede social. Mas Isso o que é que eu estou priorizando, né? Isso é verdade, é um questionamento que a gente tem que fazer conosco, com todo mundo, né? Será que nós estamos fazendo isso? Será que, né? São perguntas, né? E voltar para si, será que está sendo, né? Tudo está sendo exagerado, né, na vida, principalmente esse contato, né, com o celular, com a rede social? Sim. Então. Gente, vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna. Sobre saúde mental, acompanhe. Estamos transmitindo Fala Psico. De volta com o Fala Psico, mais uma vez reforçando. Quem tiver alguma dúvida pode nos encaminhar pelo 67 99890 1057. A gente recebeu aqui uma mensagem da Aninha falando que realmente está difícil essa questão do telefone, que alguns familiares dela já passaram por bullying na escola em decorrência, né, de exposição nas redes sociais. E que também para ela é um desafio, né, a questão do dormir, porque acaba indo dormir tarde e acordando cedo e não consegue ficar sem o telefone. Então a gente tem aí pessoas enfrentando dificuldades e às vezes até a gente enfrenta a dificuldade em estabelecer esse limite, né? Porque é tanta dopamina e às vezes você se realiza tanto fugindo, porque não deixa de ser uma fuga também da realidade, né, Eliana? Pode ser uma fuga mesmo, porque você está deixando, né, do seu mundo real ali, para entrar no mundo meio fantasioso, né? Porque o que as pessoas às vezes mostram, aquilo não é real assim, porque a vida real tem dificuldades, né? Tem alegrias também, né? Sim. Mas tem dificuldades, porque é igual aquela propaganda da margarina, né? Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aquela família é perfeita, e não é assim. Porque até a própria Virgínia, aquela, né, influenciadora, ela fala que toda sexta-feira ela não pega o celular. Ela pegou, ela fez esse propósito, não sei se é com Deus ou com ela mesma, que ela não pega na sexta-feira o celular. Ela já criou isso aí, né? É uma coisa legal, não é? Daí a gente pode também estabelecer metas pra gente, pra nossa vida. Que tal começar 2025 diferente, né? Sim. É um ano... É um detox, né? Uma desintoxicação do telefone. É verdade. E existe alguma relação entre o tempo gasto nas redes sociais e o aumento da solidão? Então, vamos dizer que a gente pensa que nós estamos rodeados de amigos virtuais, né? E é uma ilusão. Porque aí, depois que você vai, né, tá ali na sua casa sozinho, porque ali você só fica no virtual e no relacionamento mesmo, né? Como que está? Isso pode causar solidão, sim. Já tem estudos que falam sobre isso, né? Que causa solidão, dali pode causar uma depressão, né? Porque a pessoa, ela, no fundo, ela sente um vazio da alma, né? Porque sendo que é uma ilusão ali só virtual, né? Às vezes a pessoa namora, sei lá quantos anos, só no virtual também é uma ilusão, né? Se não se tornar real, né? Se ela não conhecer a pessoa mesmo. Pessoalmente, né? Pessoalmente. O olho no olho.
E você acredita, Eliana, que a pandemia ela contribuiu de alguma forma para as pessoas ficarem mais no telefone? Porque era o que a gente tinha acesso, né? Telefone, mercado, a farmácia e o posto de saúde, não podia fazer nenhuma outra coisa, ou comida delivery, porque também não podia comer em lugar nenhum, né? E as pessoas ficaram mais reféns de ficar, né, no telefone, porque era o que tinha, o trabalho era por telefone, a escola por telefone, né? A maioria das coisas a gente ia acessando ali de forma virtual. Você acha que isso pode ter, de certa forma, potencializado esse hábito? Então, vamos dizer assim, agora o lado positivo, né, das redes sociais e da questão por exemplo, uma pesquisa, né, a gente vai olhar umas lives que seja produtiva para nós, né, para o nosso conhecimento, né. Pode ser por lado positivo, sim, nessa pandemia, porque nós ficamos mais em casa. E, por exemplo, assim, você tem um familiar que mora lá longe, igual eu tenho uma irmã que mora lá no Japão. Assim, ela aproxima, né, a rede social, porque você pode conversar via WhatsApp ou mesmo pelo vídeo, né? É um alento ali, né? Porque você está tentando, você vê pelo menos a imagem da pessoa e você pode conversar. E durante o processo de pandemia, nós ficamos mais pelo estudo, né, no virtual, as escolas pararam, né, o presencial, e ficaram nessa questão. Então, quer dizer que durante esse processo, eu acho que teve mais ponto positivo que negativo. Sim. Avaliando, né, no meu ponto de vista. Agora, o que a gente percebe é que o movimento hoje é que as pessoas elas acabam não sabendo usar a tecnologia, porque naquele momento era necessário por uma questão de sobrevivência, de trabalho, de não parar as coisas. Só que hoje a gente tem acesso a tudo isso, né? Mas a gente ainda tem gente que pede delivery para ficar em casa, mexendo no celular e não sai de casa para comer, né? É verdade. E fica uma acomodação, as pessoas acabam evitando, né, lugares onde elas podem compartilhar experiências, onde elas podem, né, viver uma coisa diferente para ficar em casa, às vezes, no virtual mesmo, né? E eu não digo nem só no telefone, mas assim, né, eu chamo rede social um streamer. Ele é uma forma de você deixar de se socializar também. É uma fuga de realidade, né? A pessoa fica no Netflix, maratona lá o dia inteiro. É saudável? Até que ponto, né? Até que ponto. Você falou uma coisa certa. Tudo que é exagerado, tudo que, né, vai causando prejuízo pra gente, né? Para o nosso lado social, por quê? Nós esquecemos, fica o tempo todo, assiste o final de semana inteiro, assim, fica sobrecarregado, né? Daí causa, assim, a pessoa vai ficando mais com solidão, né? Porque fica presa ali, né? Sim. Então, pessoal, se você se percebe com dificuldade de realizar interações sociais e muito preso ao telefone, muitas vezes você é uma pessoa que vai precisar de ajuda, né? Compartilhe com a sua família, se observe, porque tudo que é em excesso, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Se tiver excessivo demais, então tem alguma coisa que está errada, às vezes você precisa de uma ajuda, né? É verdade. Achando, por exemplo, assim, que já está exagerado, nos observar e também que tal ouvir o outro, né, que está próximo da gente. Se ele reclamar muito, então quer dizer que já está sendo exagerado, daí a gente tem que dar um tempo, né? Sim. Eu estava até comentando com você que às vezes você chega num restaurante e tá a família inteira lá sentada à mesa e tá todo mundo no telefone, você não vê as pessoas compartilhando, nem que seja para discutir, assim, o que a gente vai comer. É cada um num canto, né? Decide o que quiser que eu como e não tem uma interação, né? E isso é um prejuízo muito grande para o ambiente familiar, para a troca, para a convivência, né? Porque as pessoas, elas estão, inclusive, convivendo na superficialidade, as pessoas estão perdendo a intimidade familiar, a intimidade nos relacionamentos. Isso, consequentemente, traz sequelas, né? Porque a pessoa, ela fica com demandas que ela não tem para onde, né, extravasar. Se ela não faz acompanhamento psicológico, se ela não tem uma pessoa de confiança, né? Para quem que ela vai recorrer dentro das necessidades, do compartilhar das coisas que ela vivenciou que foram positivas? Porque a gente também tem essa necessidade, né? Não só de compartilhar o problema, mas o que aconteceu de positivo para a gente falar, né? Para a gente ouvir o outro, ouvir a experiência do outro, que ouvir também é fundamental. Né? É verdade. E é tão legal, né? Antigamente as pessoas ficavam nas calçadas. Parece que estão parando com esse hábito, né?
ficar conversando, né? Ficar, né? Fazendo essa troca, né? Sim. Deles estão mais se recolhendo, né? Né? Nesse ostracismo e olhando só o celular ou mesmo a tela, né, que é a televisão, é um vício, né? Daí tá parando essas questões antigas, né? Que é gostoso, né? Esse acolhimento, essa Sim. troca com os vizinhos. Não ficou muito superficial, não tá parando dessa coisa de afetividade, de olhar o humano com o ser humano mesmo, né? Sim. Tá muito frio. Eu lembro, quando eu era criança, faltava muita energia, né? E os dias que faltava energia, normalmente formava um tempo de chuva, já acabava a energia na cidade, né? E os meus pais acendiam uma vela e a gente ficava conversando e meu pai contava história, né? Mesmo que se fosse para amedrontar a gente, ele contava um monte de história. E aquele era um momento que a gente partilhava, que a gente ria, que a gente ficava com medo, mas era um momento que a gente estava junto fazendo trocas. Às vezes ficava 1 hora e meia, 2 horas até voltar a energia. E era tão gostoso que quando começava a formar o tempo eu pensava, hoje a gente vai acender a vela e vai conversar. Porque a televisão também toma esse tempo, né? É verdade. A gente fala muito do telefone, mas a gente também acaba dedicando tempo para a televisão. É as telas em geral, né? Sim. E assim, até nas fazendas, nas áreas rurais, já há muito tempo, né? Já entrou, né, a internet. Daí as pessoas até de lá já tá nesse vício também, né? Sim, não tem mais lugar, Tem né? pra onde correr. Gente, vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o último bloco do Fala Psico. Fala Psico. De volta com o Fala Psico e retomando essa conversa muito produtiva, que inclusive a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, talvez a gente vai precisar fazer uma parte 2, tá, Eliana? Verdade. De que forma que as redes sociais podem ser usadas de maneira positiva para a saúde mental? Então, não só nas redes sociais, por exemplo, assim, você vai fazer, eu estou falando do Google, né, do YouTube, buscando uma receitinha, alguma coisa que você queira fazer, né, um bolinho ali, ajuda muito, né, que sempre tem algo pronto ali, você pega essas receitas e funciona mesmo. Tem também a questão das pesquisas assim, escolares, ou mesmo algo que você tem dúvida ali, é positivo porque você já tem uma dúvida de algo, você já vai e pesquisa no Google, né? É bem rápido, né? É bem mágico isso aí, é interessante. Tem pessoas que fazem acompanhamento de algumas páginas que são religiosas, então aproveitam alguns momentos, né? Tem uma limitação física, não conseguem ir até, né, a comunidade que elas frequentam, conseguem acompanhar via, né, internet, cursos que hoje a gente tem essa facilidade de não precisar estar indo para a sala de aula. Então, assim, tem vários benefícios se você souber usar, né? Agora, quando a gente não sabe usar é que é o problema. A partir do momento que você sabe que você tem hora e que você usa com um propósito, porque eu acredito que a chave de tudo é o propósito. Qual é o propósito do vídeo que eu estou assistindo? O que eu quero com isso, né? É aleatório, é à toa? Eu não sei nem porque eu estou assistindo, então pare e pensa, porque isso aí já configura que você está fazendo algo automático, talvez por um vício, por uma satisfação, e não necessariamente porque seja importante e vai te agregar de alguma forma, né?
Mas é a busca, né, de respostas que sejam importantes. Tem muita gente que segue páginas, né, de psicólogos para entender melhor sobre saúde mental, de médicos, nutricionistas, né? É claro que dentro desse período, né, ali a pessoa vai fazer um Reels de 1 minuto e meio, de 4 minutos, ela não vai passar informações suficientes, mas ela vai trazer uma bagagem interessante para que você tire dúvidas e você possa se orientar também, né, Eliana? É verdade. Ali você pode ter um início, né, de uma pesquisa, dali depois você se aprofunda. Porque, e na questão assim, podemos pesquisar, sim, só que não dá, eles jogam muitas informações e a gente pode, tipo assim, selecionar depois também, fazer uma peneira, né, do que é bom. Já pensou se você, tudo que coloca ali você achar que está certo, que está correto? Não. Uhum. Nós temos que ter essa sensibilidade de achar assim, de pensar, eu posso pegar o que é bom, né? O que é ruim eu vou tentar descartar. Sim. Não vai E funcionar. tem algumas coisas que as pessoas acompanham, elas não conseguem nem ter o senso de que aquilo ali é uma coisa que não tem nada a ver, que a pessoa está fazendo para engajar, né? Então a pessoa passa uma receita de uma coisa absurda e ela publica lá e a pessoa vai fazer aquilo lá e vai dar errado, porque não tem nada a ver aquilo que ela está passando. Mas na ingenuidade a pessoa quer reproduzir porque ela acha que vai ter aquele efeito e na verdade não vai ter efeito, né? A pessoa chega lá, esses dias eu estava vendo uma publicação que falava que você pega água de arroz e mistura com açúcar e você passa no cabelo, o cabelo fica com efeito de progressiva. E um monte de gente escreveu, eu adoro ler comentários. As pessoas colocando assim, nossa, eu fiz e não fez efeito nenhum. Ou seja, a pessoa ainda perde tempo para tentar colocar aquela informação em prática, porque ela acha que ela vai ter aquele benefício e não vai. Então tem muita gente enganando também na internet. E as pessoas na ingenuidade, elas acreditam sem ter nenhum senso crítico e começam a reproduzir aquilo que está lá. Né, uma coisa muito meio estranha, perder tempo, né? Sim. Em vez de colocar algo assim que funciona ou algo positivo, algo que vai trazer um benefício para o outro, né? Daí Sim. eles querem jogar essas coisas, talvez por palhaçada, né? Sim, na verdade tem muita coisa que é por palhaçada, mas não é todo mundo que entende que é uma palhaçada, né? E a pessoa vai tentar fazer achando que de fato vai ter aquele resultado. E como é que os algoritmos das redes sociais influenciam a percepção de realidade das pessoas, Eliana? Então, assim, por exemplo, assim, você vai começar a fazer uma pesquisa, né, algo, né? Você joga lá, né, no Google. Daí vem um monte de coisa. Daí, mais para frente, você vai entrar e já vai ter aquilo que você pesquisou, já de pronto ali. Sempre que você vai entrar, já vai estar ali, né? Daí, o que você pode fazer? Fazer uma peneira daquilo ali, né? De achar que conteúdo me serve. Será que isso vai ser bom para mim? Não vou catando tudo, né? Porque eles jogam tudo ali. Não tem filtro, né? Não tem filtro. Vamos ser mais seletivo e ter, né, essa sensibilidade de achar o que é certo e errado. E sabe o que você está falando aí? Eu estou lembrando, que eu penso que é muito interessante, né? Porque vem a sugestão. Uma sugestão você pode acatar ou não, né? Só que a sugestão, ela não vem falando se ela é fake news, se ela não é fake news. E a gente tem uma disseminação de notícias falsas, mentirosas, muito grande. Às vezes a pessoa comenta isso. E hoje o algoritmo, né, tem uma série do Netflix que fala, né, o dilema das redes, eu não sei se vocês já acompanharam, mas traz muito dessa questão da inteligência artificial e o que eles captam. Então, o teu microfone, ele está captando informação. A gente está aqui conversando, ele capta a informação e a hora que você menos espera, você abre, aparece uma sugestão com alguma coisa que você falou. Você nem pesquisou, mas tá lá já como uma sugestão. E não é teoria da conspiração, tá, gente? Porque tem gente que fala, isso aí é teoria da conspiração, mas não é. É inteligência, né? Inteligência artificial, Sim. né? Tá meio perigoso, aí, né?
A pessoa comenta alguma coisa, aparece alguma coisa ali relacionada àquilo. Às vezes a sugestão que vai aparecer é uma fake news, a sugestão que vai aparecer é uma notícia infundada ou ela está distorcida e a pessoa vai absorvendo aquilo sem filtro. Então, tudo que a gente vê, a gente precisa aprender a questionar. Isso que eu estou vendo, qual é a fonte disso que eu estou vendo? Né? O que tem de científico nisso? Porque tá cheio de gente falando achismo, falando, né, as ideias que conspiram dentro da própria cabeça lá, que elas tomam como realidade, mas não necessariamente aquilo ali é científico e é, né, real. Então é importante a gente trazer, né, essa consciência, essa percepção e essa capacidade de criticar. A gente tem que ser crítico sim, né? De um ponto de vista positivo, né? Mas a gente tem que pensar bem nas coisas que a gente está absorvendo. Né? É verdade. Por último, a gente conversou, né, lá ali, né, nos bastidores, essa questão também do Pix. Você viu como que amedrontou a população inteira? Sim. Já está com medo. Eu não vou passar mais o Pix, eu não vou mais não sei o que do cartão, passar tanto. Com medo, né, do leão, do imposto. Isso causa também uma ansiedade, essa propagação. Por quê? Será que a gente, né, tem que ver? Porque será que tudo isso foi real? Uhum. Será que não? Daí tá demais, né, falando sobre isso, né, essa questão do Pix. Aí você vê, uma notícia, né, que correu e que a própria Receita Federal anunciou que era uma fake news, né? Que não era daquela forma, que foi, né, interpretado de uma forma equivocada. Mas isso já teve um impacto na economia. Por quê? Porque as pessoas pararam de aceitar Pix, pararam só querem receber em espécie, e se não for em espécie não querem receber mais. Agora, né, quem é que está com todo esse dinheiro em espécie para estar repassando? Porque hoje em dia a gente não tem mais gente com dinheiro em espécie, né? Então, são situações que acabam impactando. Aí a pessoa já perde cliente, o cliente já não quer voltar mais, porque não aceitou receber pelo Pix. Aí aquela pessoa também não quer receber mais Pix de ninguém, ela deixa de faturar. E pensa quantas pessoas tiveram prejuízo por conta dessa notícia, né? Essa notícia é falsa, né? Então, eu vou dar uma dica aqui. Não vamos pela cabeça dos outros, ou mesmo ficar, tudo que ver lá na rede social, mesmo, né? Achar que é verdade, levar ao pé da letra, isso causa ansiedade. Vamos pesquisar a fundo, ficar mais atento, né? Daí todo mundo vive dentro daquele padrão que é a Matrix. Nós temos que ser mais seletivo, né? Pensar Sim. mais, né? Refletir mais. É muito importante essa questão da reflexão. E eu falo que é desse olhar mesmo, né, de tentar compreender. Não absorver como uma verdade absoluta, né? Mas assim, né, da onde que veio isso? Quem falou isso? Onde que está escrito isso? Para que a gente realmente tenha uma noção, né, da realidade. Porque a gente se perde quando a gente está, né, absorvendo coisa que não faz sentido. Notícia falsa, principalmente. É verdade. Que gera aí todo um terror, que é terrorismo, né? A gente viveu isso no Covid também. Quantas pessoas morreram de Covid com o emocional afetado do que viam e não necessariamente do que estavam, né, da doença em si. É verdade. O medo, né? O medo, ele causa problema, né? A pessoa pode, o seu medo tão grande que pode afetar, né? A questão física também, a questão do coração. A gente sabe, né? Estudos falam, né? Se a pessoa leva um choque, sabe assim, como que fala? Quando a pessoa recebe uma informação, isso pode levar a um choque na pessoa. Pode causar problemas cardíacos ou mesmo um AVC, porque ela não suportou aquela mensagem tão forte, aquela questão. O corpo não conseguiu elaborar tudo isso. Sim. E a gente sabe que a questão do emocional interfere diretamente na nossa imunidade também. Então, a pessoa que ela está amedrontada com informações que ela vê, né, que ela fica de certa forma impressionada, isso acaba contribuindo também para a queda da imunidade, consequentemente, né, para que alguma doença que esteja ali, ela tenha um agravo. É verdade. Gente, a conversa tá boa, tem muita coisa ainda para ser falada, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eliana, gostaria muito, né, de reforçar meu agradecimento aqui, né, por você ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Às vezes a gente cria, né, um monstro, fala, eu vou lá, né, falar um pouquinho, mas depois a gente se solta, né, fica mais à vontade, e as pessoas aqui são legais, acolhedoras, gostei muito,
Da próxima vez, se me chamarem, eu volto, tá? Então venha. Deus abençoe todos os ouvintes. Muito obrigada pela paciência e por tudo. Muito obrigada. Gostaria muito de agradecer as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube, Instagram, né, pela Rádio Cultura de Naviraí, nossos ouvintes de todas as quartas-feiras. Agradecer os bastidores aqui, né, que é o Vitor e o Adam, que sempre estão aqui no suporte. Uma boa noite a todos vocês, né? Que vocês tenham uma excelente semana, né? Trago aqui a reflexão sobre a importância de vocês valorizarem o tempo que vocês têm, né? Ninguém venderia o tempo por nada, porque o tempo é muito precioso para nós. Então, se o tempo é precioso, pensem bem no que é que vocês estão gastando o tempo de vocês. Uma boa noite, ótima semana e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.